Os pentecostais sempre enxergam demônios em tudo. E um batista nem levanta uma pancada na cabeça. Como os calvinistas veem, em termos de salvação, aqueles que nunca ouviram do Evangelho e as crianças? Eu queria perguntar comentar o seguinte: a Bíblia diz aqui, em Lucas 18, 15 e 16, traziam-lhe também as crianças de colo para que as abençoasse, mas ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai que as crianças venham a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é de tais. Se há crianças escolhidas e crianças que não são predestinadas para a salvação, o reino de Deus não poderia ser das crianças, teria que ser de algumas crianças. Se crianças são inocentes e têm a salvação, como nós cremos, nós arminianos, né, que só depois que você tem a idade, né, não existe hoje uma idade da razão certa, mas que perde a inocência, começa a entender realmente o que é pecado, a necessidade de salvação. Mas Jesus deixa claro que o reino dos céus é de tais, das crianças. Ao nosso ver, uma criança, quando ela morre, ela vai para Deus. Ela é salva. Na posição calvinista, eu creio que não tem como defender, né, que o reino de Deus é das crianças, porque vai ter que ser das crianças escolhidas, vai ter que selecionar essas crianças, né? Então eu percebo, inclusive a Bíblia chega a afirmar em Mateus que até tem anjos que assistem pelas crianças na face de Deus, né? Então o carinho de Deus com as crianças é algo muito explícito na palavra de Deus. E nós entendemos que a salvação de um inocente, ela é verdadeira, né? E por isso que eu tinha perguntado qual é a posição calvinista em relação às crianças, né? Diante das muitas afirmações que Jesus fez, que o reino de Deus é de tais, né? Por isso que foi formulada essa pergunta, tá? Concluiu? Outra coisa, aproveitando, o irmão citou também aos que dantes, né, conheceu, a estes predestinou. Eu imagino assim, vamos imaginar a salvação como um trem, né? E o que eu queria dizer é que a predestinação não é a primeira estação. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Então há uma estação antes da predestinação. Antes de chegarmos na última, que é a glorificação, se começou do prévio conhecimento, que é a presciência, né, defendida também por Pedro. Então, eu queria colocar isso, porque o calvinismo ele exalta a predestinação como o primeiro critério, e jamais, ele não é o primeiro critério, ele é a segunda estação. Outra coisa, Paulo usa sempre, quando ele fala de predestinação, ele usa a linguagem corporativa, ele não usa a linguagem individual. Então, eu entendo que a igreja, né, a igreja foi eleita para ser a imagem de Cristo. Tá bom. Sempre ele fala isso, nos predestinou, não é eu fui predestinado ou fulano foi predestinado.